Só pegar o meu celular. Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na casa dos nossos irmãos Maurício e Dilce, ou Dilce, né? Como alguns conhecem. Aliás, que quase ninguém conhece pelo nome verdadeiro, né? Mas é muito bom estarmos aqui com os irmãos e a ideia do culto de intercessão na quarta-feira, na casa dos irmãos, é transmitirmos e dar uma oportunidade para a igreja ver a casa dos irmãos, ver irmãos que já não podíamos ver por causa da pandemia, e aí acabamos tendo essa comunhão. E você está recebendo a nossa imagem nesse momento, direto então do Jardim Meridien, que fica entre Águas de Lindóia e Lindóia, né? Até hoje não definiram quem que é quem, de onde é, né? Não, mas não. Ó lá. Ele Metade do Jardim Meridien é de Lindóia, mas não vai ser, né? Mas tá bom. Viram a explicação do Maurício aí, né, gente? Vamos orar, vamos nos apresentar em oração, e é muito bom podermos estar com você. E todos são bem-vindos à casa dos nossos irmãos, a esta celebração bem aconchegante aqui, que fazia tempo que nós não estávamos aqui, mas graças a Deus estamos aqui com os irmãos. Pai, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá, esta oportunidade de nos reunirmos no teu nome na casa dos teus servos. Nós te louvamos por esse carinho, essa acolhida carinhosa que temos e Senhor, sabemos que estamos retomando atividades com os irmãos e podemos levar as imagens de cada família, de cada lar para toda a igreja. Recebe a nossa adoração, nosso louvor a Ti e abençoa-nos, ó Pai, abençoe a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Zóio vai conduzir umas músicas. Boa noite aos irmãos que estão aí de casa, no conforto de sua casa, nos assistindo aí. Vamos cantar os louvores para adorar o Senhor. E hoje com participação do Maurício aqui no carrom. A primeira canção a gente vai cantar bem. Esta é a hora da adoração. Vem,
segunda canção a gente vai cantar Aclame ao Senhor. Acharam aí? Acho que é o número 1. Maurício deve estar doendo a mão do Maurício. Faz tempo que não toca. No terceiro louvor a gente vai estar adorando Bom Estarmos Aqui. 7. Podendo
Deus. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós costumamos a mandar aí o link do culto, mas já os irmãos estão recebendo aí em casa, mas já tinha alguns irmãos e irmãs que estavam online já, independente de mandarmos, né? Às vezes custa um pouquinho a gente localizar, porque normalmente o celular que é usado para transmitir é o celular do pastor e acaba que a gente fica meio desarmado com os links do culto. Mas você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós vamos meditar na palavra do Senhor e hoje eu escolhi a palavra em Jonas, o livro profético de Jonas, no capítulo 1. Jonas é um profeta menor, uma história muito lida e muito conhecida, a história de Jonas. Mesmo que não lêssemos parte do texto, mas é uma história bem conhecida, talvez uma das histórias mais conhecidas. E eu me recordo como criança, a primeira história que eu vi na escola dominical, na minha igreja, foi a história de Jonas. E eu era bem criança quando vi as professoras da escola dominical ensinando sobre Jonas. No capítulo 1, alguns versículos de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram no mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se-lhe o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Muito bem, que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos edifique nesse momento com a sua palavra. Vamos orar. Pai, nós cremos que o Senhor tem algo para a nossa vida nesta noite. Por isso, clamamos a Ti, clamamos a direção do Senhor, para que sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da palavra que quero compartilhar com os irmãos essa noite é De Volta para o Futuro. Eu tirei emprestado de uma antiga série de filmes que o Steven Spielberg lançou alguns anos atrás e encantou adolescentes e adultos, né? De Volta para o Futuro era uma série, então, cheia de fantasias e de ficção científica. Ele tinha um cientista maluco, programou uma espécie de carro, um carro que, na sua velocidade, chegava a ultrapassar a barreira do tempo. Então, visitavam tanto o passado quanto o futuro. Os seus filmes, eles sempre traziam essa temática, ou iam para o passado e arrumavam encrenca. Quando as encrencas chegavam realmente muito perigosas, então logo eles se transportavam de volta e chegavam então ao seu presente, ao seu momento presente, que era o futuro
daquele passado, ou o passado daquele futuro que eles estavam visitando. Então era um negócio bem interessante. Em termos de ficção científica, não tinha nada a ver de realidade, mas era aquilo que chamava a atenção. Desta série, eu tirei o tema da palavra de hoje, De Volta para o Futuro. E eu estou olhando para essa história do ponto de vista do profeta Jonas. E eu estou chegando a entender que esse profeta, o profeta Jonas é aquele profeta que é aquele profeta errante, que ele se recusa a fazer a vontade de Deus. Deus o manda para Nínive. Mas ele odiava Nínive, ele era um profeta nacionalista. E Nínive, então, era um povo que, os ninivitas era a capital da Síria, então era um povo que realmente eles odiavam, eles tinham muitas mágoas históricas e ressentimentos de tudo que eles fizeram no passado. E Jonas nasceu numa cidade chamada Gat-Hefer, perto de Nazaré, ou seja, Jerusalém, próximo ao mar Mediterrâneo, é a região dele. Jope é um rio que termina neste mar Mediterrâneo. Então ele pega esse navio para lá. Nínive ficava no oposto, não tinha somente, e não tinha mar, somente rio. Nínive era importante por abrigar uma população de 120 mil pessoas, ou 120 mil almas. Essa era a preocupação de Deus. Observe que lá no capítulo 4, versículo 11, Deus viu a malícia do povo e mandou que Jonas desse uma palavra, levasse uma mensagem dizendo que Deus ia destruí-los, né? Então, era uma palavra única que ele deveria pregar para que o povo se convertesse. Acontece que Jonas não estava interessado em mudança desse povo nenhum. Estava mais interessado em que Deus fizesse vingança contra esse povo. Mas para vocês terem uma ideia, qual é a malícia a que se refere o começo da palavra do profeta Jonas, o começo do livro? A malícia chegou até o Senhor. Que malícia é essa? E vamos ver as malícias. Eles viviam na idolatria, em imoralidade, promiscuidade, havia todo tipo de perversão sexual, inclusive bestialismo, que é a prática do sexo com animais e tal, e havia todo tipo de tortura dos inimigos. Eles eram conhecidos por decapitar todos os povos que eles venciam na guerra. Como se não bastasse, eles pegavam os crânios dos povos conquistados e faziam pirâmides, e colocavam seus deuses sobre essas pirâmides. Então era um povo realmente muito cruel. E além do mais, eles crucificavam alguns prisioneiros em praça pública, arrancavam os seus olhos e deixavam vivos. Ou então, vivos, eles mandavam tirar toda a pele do corpo da pessoa, que era, eles esfolavam as pessoas vivas, deixavam em carne viva para ver se sobreviviam, e largavam as pessoas assim, até morrer agonizando e sangrando em praça pública. Então era esse povo que a malícia chegou até Deus. E aí Deus tem um recado para eles, né? Vai lá, Jonas, fala que eu vou fazer justiça. Eu vou pesar a mão se eles não se converterem, se eles não se mudarem, não mudarem a vida. E aí a missão era essa, mas com o passar do tempo, o que eu digo? A gente tira o foco da missão dada por Deus. As consequências vêm. Uma das coisas que me chamou a atenção é que muitas igrejas perderam o foco da missão de Deus nesse período de pandemia. Quer dizer, Deus não tinha missão para a igreja nesse período de pandemia. Então, muitas igrejas elas se tornaram basicamente voltadas para si mesmo, fazendo as suas celebrações, os seus cultos, mas de maneira nenhuma se incomodando com o que Deus queria da igreja, né? Que a igreja fizesse a diferença onde ela está plantada. Então vamos pensar, de volta para o futuro.
Esse é o tema da palavra. Mas eu olho para a história de Jonas e aí eu fico pensando numa reflexão. Faltou para esse profeta um senso de progressividade. Eu digo progressividade, quer dizer que é ir para frente. A pessoa ser proativa, não esperar Deus disciplinar, Deus dá parâmetros. Mas a pessoa, se tem uma missão, você vai atrás de cumprir essa missão. Mas Jonas se tornou o profeta sem senso de progressividade. E aí, então, há um herói dos quadrinhos e também do cinema, chamado Superman, ou Super-Homem, no português, né? E ele tem uma filosofia, sempre que ele vai subir, ele diz para o alto e avante, né? Ou seja, vamos para frente, né? Jonas não tinha esse senso do Superman, sabe? Ele simplesmente, Deus disse, olha, você vai lá falar para Nínive. Mas ele fica pensando, puxa, aquele pessoal, eles tiram a pele dos inimigos. Jogam na praça pública para o cara morrer agonizando. Ou ele simplesmente fura os olhos dos inimigos, deixa sem comida, deixa a pessoa cega, até ela morrer sem alimento. Ou simplesmente eles vão decapitando as pessoas e vão fazendo pirâmides com a cabeça das pessoas, com aqueles crentes, e colocam os deuses deles em cima. Como se a vitória da guerra fosse dada por esses deuses dele. Eu não vou para lá. Então ele não vai para Nínive. Ele vai para Jope. Ele vai para o porto. Ele vai para o porão do navio. E aí ele vai para o mar. E aí ele vai para o vento do grande peixe. Gente, pessoas fora da vontade de Deus estão em constante decadência. Eu tenho visto cristãos que se rebelaram contra Deus e que estão em constante decadência porque se rebelam contra o Senhor. Eu li um artigo esses dias numa revista, não é uma revista evangélica, é uma revista secular, no nosso país, uma revista comum, dizendo que está aumentando cada vez mais o número de cristãos desigrejados no país. Está, sobretudo, na classe jovem, esses cristãos desigrejados, aqueles cristãos que não querem nenhum compromisso com a igreja, se consideram cristãos, mas não querem uma ligação com uma instituição ou uma igreja local ou qualquer coisa que possa lhe trazer uma necessidade de um compromisso maior. Né? Por que as pessoas estão vivendo desta forma? Porque talvez estejam vivendo como se tivesse uma grande aventura e preferem realmente o prazer do que o compromisso com uma instituição, ou com uma igreja, ou com um grupo que seja. Né? Faltou esse senso de progressividade ao profeta Jonas. Faltou um senso de submissão. Olha o que Deus diz a ele no versículo 3, quando ele recebe Jonas, se dispôs para fugir da presença do Senhor. Deus tinha dispõe, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tudo aquilo que Nínive estava fazendo subiu até Deus. E Deus estava indignado, mas tinha que mandar alguém lá para falar para eles. Porque a própria palavra de Deus diz que quando você prega para alguém e ela se converte, então ganha aquela pessoa. Mas se você recebe a mensagem de Deus e você não dá e aquela pessoa vai para o inferno, então ela vai ser condenada, mas o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você. É uma palavra que nós encontramos na palavra de Deus, né? Mas faltou submissão para esse profeta, esse senso de submissão. Se faltou o senso de progressividade, faltou o senso de submissão à vontade do Senhor. Eu encontro sempre na palavra do Senhor, Jesus mesmo dizendo, aquele que me ama faz a minha vontade, obedece os meus mandamentos. Né? Lá em 1 João também nós encontramos
que temos um compromisso da obediência ao Senhor. Acontece que faltou essa submissão ao profeta. Sua vontade prevalece, ele procura a independência de Deus, ele quer fugir da presença de Deus. Ele possivelmente não sabia de cor, não havia cantado aquele cântico do salmista, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me assento, quando me levanto. A palavra nem me chegou à boca e tu já conheces toda. O Salmo 139, ele fala da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, ele fala do poder de Deus, da onipotência de Deus, e aí ele termina dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E, de fato, o que nós entendemos é que faltou submissão do profeta. Se ele entendesse que lâmpada para os pés é a palavra de Deus e luz para o caminho, talvez ele não tivesse tentado fugir da presença de Deus. Na sua concepção, Deus estava ligado ao templo. Deus só habitava no templo. Deus não saía das paredes do templo para conduzi-lo e para criar uma situação. Embora ele soubesse que Deus, olha, na teologia de Jonas estava certinho. Quando ele conversa com os marinheiros, ele diz assim, olha, eu adoro o Senhor. Ele vai dizer, eles estão dizendo, aqui eles perguntam, qual é o teu Deus? Nós estamos clamando aos nossos deuses. Eles estão usando aqui uma palavra, Baalins, que são deuses feitos por mãos humanas. Quando eles perguntam qual é o teu Deus, que povo é o teu, ó Deus, ele vai usar uma outra expressão. Ele usa a expressão, ele diz, olha lá no versículo 9, ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor. Ele não tem coisa nenhuma. Porque se ele temesse ao Senhor, ele não estava nessa enroscada. Ele não tinha colocado em perigo a vida de todos esses marinheiros, né? Temo ao Senhor. Ele não vai usar a mesma palavra hebraica que foi usada pelos marinheiros. Porque os marinheiros usaram Baalim, que é uma palavra hebraica para dizer que são deuses feitos com a mão, são ídolos. Ele está dizendo aqui, ele usa a expressão Yahvé, ou Javé. São possibilidades de tradução da expressão hebraica, que quer dizer Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus do céu. Aí ele vai usar Adonai também, que é quando fala de Deus aqui, que é diferente de Baalins. E aí ele diz assim, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os judeus ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que isto fizesse. E ele fugia da presença. Aí então o texto vai narrar que ele fugia da presença do Senhor, vai usar novamente a expressão Javé, ou Yahvé, que era uma expressão muito comum para o povo hebreu. E que nenhum povo usava essa expressão. Mas então ele deixou de se submeter à vontade de Deus. Um escritor chamado François Fanon, ele diz o seguinte, faça desta regra uma simples diretriz para a sua vida. Não ter nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus. E ele resolve então fugir da presença de Deus. Então ele vai, não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou abençoar esse povo. Vai que esse povo se converte. Não, eu penso que na cabeça de Jonas era mais ou menos isso. Eu não quero que esse povo se converta. Eu não quero que Deus use de graça e de misericórdia para esse povo. Eu não quero que Deus trate esse povo com amor. Eu não quero ser esse instrumento para Deus tratar esse povo com amor. Então, mais ou menos isso. Ele sai da presença de Deus, ou seja, ele pensa que sai. Faltou senso de conexão com Deus. Jonas desconectou-se de Deus. Não se enquadrou com o projeto missionário que Deus tinha lhe dado para Nínive. Não adaptou-se
ao navio e também foi indigesto para o peixe. Nem o peixe aceitou, o peixe vomitou. Eu sempre brinco com a igreja que Jonas não sabia que Deus entende linguagem de peixe. E é bem engraçado isso, porque eu não entendo linguagem de peixe, mas quem criou o peixe sabe a linguagem de peixe. Vocês tentem imaginar Deus conversando com o peixe? Dizendo, ó, peixe, vão jogar um cara aí no mar, fica atento. Era um lambari gigante, sabe, gente? Baleia não é peixe, não, tá? A Bíblia diz que é um peixe, um grande peixe. Então, se a Bíblia diz que é um grande peixe, eu vou pensar, pode ser um lambari gigante. Seja lá o que for, eu vi um mero, estava chegando da pesca, e o mero veio pendurado, um mero de 280 quilos. E eu até brinquei, eu enfiei aqui a cabeça assim, depois que eles desossaram, cortaram, ficou aquela arcada dentária do mero, eu enfiei aqui, cabia bem aqui. Mas não cabe, não me cabia inteiro dentro do mero, não. É claro, se era um peixe que engoliu um profeta, era um peixe gigante, seja lá como for. Isso é menos, é mero detalhe, mas o fato é o seguinte, que ele não contava que Deus que criou o vento e o mar, conversava com o peixe também. Mas Deus não conversava com o peixe? Deus não conversou com o corvo? Uma ocasião ele não mandou? Porque Deus faz coisas esquisitas, gente. Deus não fez uma mula falar? Não é coisa esquisita? E não fez um galo cantar para lembrar um apóstolo que ele estava pisando na bola? Ele conversou com o peixe. E ele disse, ó, vai cair um cara aí, você engole, tá? Mas não mastiga, não. Não mastiga, porque o sangue ruim que tem esse sujeito. Nem o peixe aguentou Jonas. Faltou essa conexão com Deus. Eu li um livro de David Wilkerson. Eu gosto muito lembro daquele Nick Cruz, Foge Nick, autor desses livros, né? David Wilkerson foi um grande pastor, né? E ele diz assim, num dos seus sermões, que as consequências do retrocesso, diz que um homem fugindo de Deus é uma verdadeira bomba relógio. Cuidado com ele, é perigoso, não fica perto dele não. Coitado desses marinheiros. Gente, perderam toda a carga que tinham no navio. Enquanto era tão simples resolver o negócio, joga esse cara no mar. Tem um peixe esperando por ele. E tudo ficou tranquilo depois disso. Mas é interessante que eu quero até para vocês, vão comigo lá no texto da palavra de Deus. Nós lemos até o versículo 10. E aí o versículo 11 do capítulo 1 diz assim, disseram-me, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu, tomai-me, alçai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram a quem? Agora não foram os Baalins, não. Clamaram ao Senhor. Sabe qual é a expressão aqui? Javé. Javé. O Senhor. E disseram, ó Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Opa, os caras estão mais crentes que Jonas. Eles estão acreditando de fato que tem um Deus que controla todas as coisas. Não são mais os Baalins, não são mais os deuses deles.
E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. E olha o que diz o versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo, ao quem? Ao Senhor, a Javé. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí ele fica crente no ventre do peixe, porque ele resolve orar. Gente, o homem é uma bomba relógio, como diz David Wilkerson. Ele está fora do plano de Deus. Ele está fora da conexão com Deus. A solidão é no porão. Pessoas fora da vontade de Deus sentem-se abandonadas, solitárias, mesmo estando rodeadas de pessoas. Ele procurou a solidão. A tempestade do mar. Inúmeras tempestades, elas acontecem na vida de quem está se distanciando dos planos de Deus. E também na vida das pessoas que estão com Deus. Só que algumas tempestades, elas vêm com provação do nosso crescimento. Algumas tempestades, as pessoas mesmo buscam sobre a sua própria vida. É o caso de Jonas. E finalmente ele vai viver naquela dimensão das trevas do ventre do peixe. Não vai encontrar saída fácil, a não ser que volte a Deus. Que se volte a Deus. O que ele faz? Faltou o senso de valores. Nínive, a capital do império opressor de Israel, a nação oprimida. Para Jonas, nacionalismo significa mais do que salvação de vidas. Nacionalismo significa querer que aquelas pessoas sejam condenadas. É isso que ele demonstrou. Para ele, interessava a ruína de Nínive. Jonas não proclamou nenhuma promessa de perdão, não mencionou arrependimento, apenas predisse a ruína esmagadora. E observe bem, vai lá no capítulo 3, eu gosto muito da mensagem. Vê a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade em caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu imagino que esse profeta foi baixinho, lá andando. Gente, era um caminho de 3 dias para percorrer uma cidade de 120 mil habitantes. Ele fez isso num dia. Ele foi tão rápido, porque mesmo assim, ele ainda não estava conectado à vontade de Deus. Ele estava indo mais obrigado. Vocês já perceberam isso? Esse detalhe na vida de Jonas? Por que ele vai? Porque faltou valores, senso de valores. As vidas ali são mais importantes. Mas ele fica lembrando de tudo que foi acontecendo no passado com muitas famílias de Israel, e aí não tinha nada de importante que ele queria. Acontece que Deus operou 2 coisas: graça e misericórdia. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Eu sempre digo isso para a igreja. Eu sempre falo isso nas mensagens, para a gente ter uma ideia do que seria isso. Deus usou as 2 coisas, graça e misericórdia, em Nínive, e todos se converteram, 121 pessoas. Mesmo aquele profeta daquele jeito. E aí ele ficou bravo com Deus depois, né? Mas isso é tema para outra palavra. Eu quero lembrar a história que eu li num livro também do David Wilkerson, que ele conta uma história muito interessante, que um missionário recebeu a visita de um pastor numa localidade muito distante do interior da África. Ele já estava há anos vivendo ali. E aí o pastor foi visitá-lo e disse: como você se sente morando a 200 quilômetros do atendimento médico mais próximo?
com 2 crianças pequenas. Se em Nova York você morava ao lado de um dos melhores hospitais do mundo? Essa pergunta então se tornou célebre, porque David Wilkerson até coloca sobre isso, né? E pela resposta que o missionário deu ao pastor, ele disse assim: olha, eu sinto-me mais seguro morando a 200 quilômetros do primeiro posto de enfermagem, no interior da selva e dentro da vontade de Deus, do que morando em Nova York, ao lado de um grande hospital, mas fora da vontade de Deus. Eu achei muito interessante isso, e tanto que eu anotei para contar nesta noite. Eu quero dizer para vocês que Jonas precisou voltar para o futuro que Deus tinha para ele. Mesmo depois que muitas coisas aconteceram, ele ainda questionou Deus, por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Ele disse: eu não sabia que o Senhor ia salvar todo mundo mesmo. Gente, é um dos maiores privilégios que nós temos. É participar do plano missionário de Deus. Ontem nós tivemos uma experiência muito legal. Eu estava junto com o Elias, a Gabi. O Elias tinha feito cirurgia na boca e ele estava meio anestesiado, mas foi junto com a gente para entregar sopa. E eu sempre estava indo do lado do Rio das Pedras. Dessa vez o Samuca disse: não, eu quero ir para o lado do Rio das Pedras, e ele foi com o Lorival e eu fui para o lado da Mocó. E tínhamos que encontrar lá umas casas, uma criança recém-nascida, nós estávamos cheios de doações no carro, e eu tinha muitas outras doações que eu passei para o carro do Lorival, que é para o outro lado, que tinha que ir para as doações. E nós fomos com aquelas sopas, 35 sopas, e nós chegamos numa casa e tinha indicação de ir levar sopa naquela casa, porque havia uma criança já grandinha, mas paraplégica, numa cadeira de rodas, e tinha outras crianças também ali, e naquela casa 2 famílias e tal, né? Até deixamos bastante sopa lá, né? Mas quando nós chegamos, que abrimos o carro para entregar, a mulher dizia: graças a Deus, a sopa maravilhosa que chegou para a gente, o nosso jantar, e ela agradecia, acabamos entrando, fazendo oração lá e orando pela família, mas ela fez tanta alegria pela sopa que estava chegando, valorizou tanto aquilo que estava chegando como bênção na casa dela, e aí tinha uma outra família lá que também nós demos sopa, acho que deixamos bastante sopa para todo mundo, né? Deixamos, se eu não estou enganado, umas de 6 a 8 porções de sopa. Isso era bastante de sopa para deixar. Mas a maneira como ela recebeu com alegria. Gente, eu considero isso um privilégio ver um fato desse. Aí chegamos numa outra casa, uma criança recém-nascida, e a gente tinha recebido uma informação de que a criança estava sem nada. Acontece que eu tinha recebido muita doação na semana anterior de roupa de bebê, roupa de criança até 1 ano. Mas eu tinha 5 sacolas para isso, né? Inclusive uma sacola só com gorro para recém-nascido, luvinhas e tal, manta, travesseirinhos e tal, né? E estava tudo novo, né? Que deram, né? Acontece que eu tinha ido no Rio das Pedras e levei esse material para doar lá. E a moça falou assim: olha, pastor, não deixa aqui, porque nós não tem nenhuma família de todas as que estão aqui que tem bebê. Talvez seja para outra pessoa. Eu voltei bem frustrado, porque nós tínhamos doado tudo que estava no carro, eu e o Samuca naquele dia, no sábado da tarde, e sobrou as roupas de bebê. Eu falei: eu vou deixar em casa as roupas de bebê. Só que eu estava saindo de casa, liga uma senhora e disse: olha, tem uma mulher lá na Mococa que precisa das roupas de bebê. Ô Jesus, o Senhor mandou. Aí disse: ela tem já 3 crianças e ganhou mais uma criança, um bebezinho, e recém-nascido, acho que tinha menos de uma semana de recém-nascido, né? Estava numa mantinha fina. Gente, eu cheguei lá, eu cheguei com a sopa, também ela fez uma festa da sopa, e quando nós entregamos as coisas, ela ficou emocionada, até ela avisou, a tia dela me avisaram, depois ligaram para mim, as tias ligaram avisando, né? E a emoção, e aí entramos também, oramos pelo bebê, recém-nascido e tal. Gente, para mim, isto é um privilégio a gente participar. Nós estamos dando alguma coisa?
Não estamos dando nada. É Deus que está dando. Poderia ser tanta gente que poderia ir lá e levar, mas coube a nós, que Deus mandou a gente. Só que Deus já sabia daquela criança, porque quando Ele me mandou todas as roupas de bebês que veio no meu carro, todas elas foram lavadas. E estava com aquele cheirinho de roupa de bebê, sabe? As pessoas que doaram, elas tiveram cuidado de fazer isso. Sem falar que uma comprou um monte de coisa e disse, olha, pastor, quando o senhor precisar, está aqui. Então, o que eu vi nisto? Eu não vi que nós estávamos fazendo alguma coisa nossa. Mas nós estávamos fazendo alguma coisa que Deus estava mandando. Agora, podemos obedecer ou não. É uma questão. Uma questão. Então, querido Jonas, perdeu todos esses sensos. Porque ele olhava para aquele povo e dizia, não, Deus não pode abençoar esse povo. Nunca olhe para ninguém e diga, Deus não pode abençoar, porque Ele pode. Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Amém. Vamos cantar mais uma música?
nós vamos continuar e temos alguns pedidos de oração e vamos continuar orando pela dona Anaí. Hoje eu conversei com a dona Anaí para saber como é que ela estava e ela está online agora, assistindo o nosso culto, que ela não perde um dos nossos cultos. Deus abençoe a dona Anaí. E a dona Anaí foi hoje para uma consulta com um oncologista e vai passar por uma série de injeções e de remédios injetáveis, e só que terá que ir 3 vezes na semana para Pouso Alegre, né? Mas para ser avaliado e o tratamento, né? Segundo ela, a sua coluna está impedindo a produção de glóbulos vermelhos e ela está um pouco anêmica, as plaquetas estão baixas, então esse tratamento é para isso, né? Que Deus abençoe. Pastor Silas, antes de ontem nós tivemos uma reunião no presbitério, uma reunião online, e aí ficamos sabendo que a irmã dele visitando, ele não pode receber muitas visitas, então os irmãos, a filha e uma pessoa a mais, eu não lembro quem, mas nem os pastores estão autorizados a visitar. Ele está muito debilitado, mas já apresentou uma melhora, né? Os médicos vão avaliar daqui a alguns dias para trocar os medicamentos, né? Nós vamos orar. Eu atrapalhei um pouco você, né? Eu sentando. Não, tá bom. Então, o pastor Silas ele vai continuar o tratamento e em breve, se Deus quiser, ele vai ser restaurado e restituído. Então, vamos continuar orando pelo nosso irmão, Reverendo Silas, e com a graça de Deus, né, tudo vai ser resolvido e vai ser restaurado em nome de Jesus, né? E vamos continuar orando pela Suelen, que vai precisar fazer um tratamento, e tratamento depois que fez a cirurgia, precisa desse tratamento. Deus abençoe o tratamento da Suelen, né? E vamos orar por um jovem senhor chamado Daniel, lá da igreja do Weber, lá de Campinas, da igreja do Weber da Solange, né? Tempos atrás nós oramos sobre ele, que teve uma série de problemas de saúde, e era um câncer, e esse câncer voltou e está muito grave o estado dele, está internado, e ele tem crianças pequenas. Vamos continuar orando pelo Daniel, né? Tenho certeza que Deus pode intervir, pode mudar toda essa situação na vida dele. E os nossos com a Covid. Hoje nós estamos conversando com o Johnny, a Andressa, eles, e o Anthony também estão com a Covid. O Anderson Gonçalves, que é amigo da Patrícia, era amigo do Natanael, é amigo da Patrícia, a igreja o ajuda com remédios, ele pegou a Covid, embora só saia para ir ao médico, mas pegou a Covid, né? E hoje ele diz que ele e a esposa estão com a Covid, mas a filha que mora com eles não pegou. Então, ele até comemorou isso, né? Deus abençoe o Anderson, ele vai estar online daqui a pouco, que ele assiste no YouTube o nosso culto, né? E que Deus abençoe. E também seu Elias não estava muito bom, Elias Teixeira, que pegou Covid também, né? Mas hoje eu falei com ele, já está um tanto melhor, e ele pediu oração, foi para sua irmã Edna, que não está nada bem de saúde, né? Ele pediu oração pela Edna. Então vamos continuar orando por esses pedidos. Eu não sei se os irmãos têm aqui algum pedido de oração. Parece um pedido aqui. Marido da Marlene, professora, sofreu um acidente de moto. Daí ele foi transferido, aí não dá para ver outra mensagem. Ah, tá. Vocês têm aí, alguém está conectado com o grupo da igreja para ver o pedido de oração que está aí? Porque sempre aparecem os pedidos no grupo da igreja, não, no Facebook da igreja, né? Que aparece lá embaixo, dá os pedidos que pessoas mandam, né, enviam. Não está pegando aí? Não estava sem. Está aparecendo lá, né? Não aparece. Marlene,
professora, o marido dela sofreu um acidente de moto, apareceu aqui. Ah, sim. Marlene, Se abrir, então, fala. marido da professora. O marido dela sofreu um acidente de moto, né? E está... Foi transferido para um outro hospital, né? Que tá escrito aqui, mas não dá pra... É que tá caindo no meu celular que está sendo transmitido, né? Mas tá lá no Facebook da igreja, né? Quem tiver aí com o Facebook da igreja está aparecendo embaixo o detalhe aí do pedido. Porque se abrir, fala, não tem jeito de abaixar. Ah, tá. Não tem como baixar? Não, baixa. Conseguiu? Bom, vamos orar então pelo esposo da professora Marlene, que sofreu esse acidente, né? Vamos orar então, irmãos? Vamos receber. Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer. Um tempo gostoso aqui com os irmãos, a palavra do Senhor que nos desafia a estarmos no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos esta família nas Tuas mãos, nós entregamos os seus filhos, as netas do Maurício, também filhos, genro, nora, e também a filha da Dilce, genro e nora, em nome de Jesus, ó Pai. Toma em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, de cada pessoa que nesse momento está conectada conosco. Leva a Tua bênção a cada coração. Nós oramos agora pelo pastor Silas, pedimos a Tua misericórdia do Teu servo e a restituição. Em nome de Jesus, oramos também pelo Daniel. Tenha misericórdia desse jovem Senhor, restitua a sua família, Pai. Oramos nesta hora pela professora Marlene, o seu esposo que sofreu esse acidente, que o Senhor acompanhe, restaure e cuide em nome de Jesus. Nós queremos interceder pela Suelen, ó Pai, e pedir que o Senhor vá à frente nesse tratamento que ela precisa fazer. Também oramos pela dona Nair, que o Senhor entre com providência em todo o tratamento, em nome de Jesus, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos em Tua bondade, em Tua misericórdia, Senhor Deus. E por isso também Te pedimos, ó Pai, pela vida da dona Tereza, dos seus filhos que ontem perderam o José Raimundo ali em Monte Sião. Ó Pai amado, em nome de Jesus, conforta e consola essa família nesse momento de dor, de perda, em nome de Jesus, ó Pai. E Senhor, desperta na Tua igreja o desejo de cada vez mais estar Te servindo com temor e tremor, ó Pai. Nós entregamos todos esses irmãos e irmãs que aqui estão e aqueles que estão em casa e clamamos a Tua bênção, clamamos a Tua bondade em cada coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje e sempre. Amém. A Ele é glória, né, gente? Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.